Senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Fala galera, essa aula é voltada para os alunos do 7º ano do Colégio Alfenísia Freire. A disciplina é História, eu quase falava artes, né? História. E aí a gente vai falar das páginas 90 até a página 92, então pega o livro didático de vocês, para a gente continuar sobre o capítulo 9, que fala sobre uma nova ciência. Aquilo que a gente começou na aula passada, que fizemos a correção da atividade sobre absolutismo e depois começamos esse tema, a gente vai concluir hoje. É um pouquinho menor, então mais rápido para vocês não precisarem ficar aturando essa minha cara feia, bonita, hoje por muito tempo. Vamos lá. Aí a gente tem lá na página 90 o seguinte: os cientistas desafiam a Igreja Católica. Durante o Renascimento Cultural, a Europa viveu uma intensa revolução científica. A gente falou sobre o que é o cientificismo, inclusive sobre a participação de algumas pessoas que faziam parte dessa lógica cristã, que estavam dentro das igrejas, que eram religiosos, mas que defendiam a ciência para explicar aqueles fenômenos que simplesmente você não podia chegar e dizer: ah, foi Deus que quis assim. Tá? E então, a valorização do racionalismo, a ideia de racionalismo sempre, razão, cabeça, lógica, estimulou inúmeros estudos de matemática, física, geometria, astronomia, cartografia, anatomia e outros campos do saber. Foi graças ao racionalismo, graças à ideia de se trazer a ciência como fonte de informação, como fonte para poder se descobrir os fenômenos reais, os fenômenos naturais, foi graças a essa ideia do racionalismo que começou a se criar diversos campos de conhecimento, campos do saber. A observação da natureza levantava muitas dúvidas sobre suas leis e seu funcionamento. As respostas eram dadas após pesquisas e experimentos que originavam novas teorias. Aí aquilo que a gente acabou até falando na aula passada, né? E reforçando aqui agora. Não bastava simplesmente você querer dizer que qualquer fenômeno, qualquer coisa que acontecesse fosse um desígnio de Deus. Fosse, porque Deus mandou, porque Deus quis assim, por isso e aquilo. Não. Tudo que acontece na natureza tem uma explicação lógica, ou pelo menos quase tudo. Vai ter lá uma explicação lógica. E aí essas explicações, elas vão ser obtidas através desses estudos, através do cientificismo, através do racionalismo, em que se busca pesquisar e fazer diversas experiências, diversas experimentações, até se chegar ao conhecimento sobre determinado assunto. Quando você vê que um determinado fenômeno, um certo fenômeno, ele começa a se repetir graças a certo acontecimento, temos aí uma teoria. Então, essa teoria ela só é alcançada através da prática. E, consequentemente, a partir do momento que se conhece a teoria, a partir do momento que se conhece, que se tem um entendimento sobre certo assunto, você vai começar a fazer novas experiências a partir daquilo para poder se chegar a certas respostas, né? As respostas daquilo que você deseja, ou, de repente, criar até mesmo, a partir dessas experiências, novos fenômenos, novos objetos, ou se repetir eles. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem viajandão. Digamos assim que através dessas pesquisas, através dessas experiências, você consegue, por exemplo, simular uma chuva. O que é a chuva? Qual é o fenômeno meteorológico que se chega à chuva? Porque é uma frente fria que chega e se choca com a massa de ar quente que gera não sei o que, não sei explicar, não sou professor de ciências. Mas assim, através dessas pesquisas, desses experimentos e através
do surgimento de tecnologias e tal, já se consegue, inclusive, simular isso, criando artificialmente chuva. Por que não fazem isso no sertão, professor? Para criar chuva? Porque é caro. Muito caro. E aí, você acha que o povo vai querer investir nisso? Você acha que o governo vai querer investir nisso? Claro que não. Vai querer continuar explorando o povo lá no Nordeste, para coitar da gente no sertão. Minha avó. Enfim, a teoria heliocêntrica. Galileu Galilei viveu entre 1564 e 1642. Aprofundando estudos realizados por outros cientistas, ele comprovou a teoria heliocêntrica, segundo o qual a Terra girava em torno do Sol, sendo o Sol o centro do universo. O heliocentrismo chocou-se com a teoria defendida até então pela Igreja de que a Terra era o centro do universo, que é a teoria geocêntrica. Gente, até hoje tem gente que acha que a Terra é plana. Então, claro que vai ter naquela época o povo pensando que você tem a Terra aqui parada, sem movimento nenhum, e o que está lá em volta girando é o Sol, que a Lua está lá em volta girando também, em volta da Terra, a Terra parada lá, sem fazer nada, né? Tá aqui de boa. Ah, mas tem os outros planetas. Que planeta, maluco? Tá doido, é? Só tem a gente aqui, meu irmão. Não tem vida em nenhum outro lugar, então é só a gente. E aquele rebanho maluco, desculpa, aquelas pessoas que não têm essa visão da importância da ciência, duvidava disso. Falava, não, a Terra é o centro de tudo. Assim como tem um povo falando, não, a Terra é plana. Chegar na borda da Terra lá, você tá caminhando, negócio de dar a volta, você chegou na ponta, caiu, morreu, caiu no espaço, foi embora, explodiu, já era, meu irmão. Não. Então, o Galileu Galilei, através de seus experimentos, ele começou a ver, analisar, pesquisar e percebeu, véi, o Sol está no centro de tudo e quem gira, na verdade, é a gente. Pô, que massa, véi. Galileu Galilei descobriu isso, outros cientistas corroboraram, ratificaram essa ideia, e hoje em dia a gente vê o povo da NASA indo lá para o espaço e vendo que a Terra é redonda, que a Terra está girando, que o Sol é que fica parado. Né? Mas enfim, Galileu foi acusado de heresia pela Inquisição. O que é a Inquisição? Tribunal religioso criado pelo papado no século XII para perseguir acusados de heresia. Foi acusado de heresia. O que é heresia, especificamente? O que é ser um herege? É aquela pessoa que é contrária às ideias da Igreja Católica naquela época. Tá? O herege, ele não respeita, teoricamente, o que a Igreja prega, o que a Igreja Católica naquele momento pregava. Se a Igreja Católica chegava e falava assim, não, ó, a Terra é plana, e você chega, mesmo que você comprove, mesmo que você, não, eu fui para o espaço, eu tirei foto, tá aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, tá aqui, ó, a Terra é redonda. A Igreja fala assim, eu não acredito nisso não. Deixa eu ver essa foto de perto aí. Pegou a foto lá, fez o quê? Joga fora. Pega esse rapaz maluco aí que tá dizendo que a Terra é redonda aí, põe ele na fogueira, queima, esse miserável, corta a cabeça dele. Era mais ou menos o que acontecia na Inquisição. Tanto que a Inquisição, muitas vezes, as pessoas, algumas mulheres eram tratadas como bruxas e eram queimadas lá na fogueira da Inquisição. O cabelo tá bonito, né, gente? Lá na fogueira da Inquisição. O Index, que eram os livros que tratavam de diversos temas que a igreja era contra, eles eram queimados, porque conhecimento, como é que ele chamava? É o conhecimento profano. Você está profanando a palavra, a imagem de Deus. Então, se era contrário à Igreja Católica, se a Igreja Católica chegava e dizia que aquilo dali não era verdade, mesmo que eles não soubessem exatamente qual era a verdade,
ele chegava assim e falava assim, meu irmão, ó, não me venha com seus bolodórios não, que eu não quero saber não. O que está certo é que Deus falou aqui, que eu acho que Deus falou, isso está na Bíblia, isso daqui é o certo, tudo que você trouxer de diferente está errado, tá? Não importa que você comprove cientificamente essas porcarias, porque o que a gente acredita aqui nunca vai mudar. Pois é, complicado isso, né? Porque a própria evolução da humanidade vem a partir dos conhecimentos que foram adquiridos pela ciência, né? Já pensou se a gente continuasse pensando como se pensava lá em 1500? Barril, pai. Galileu foi acusado de heresia pela Inquisição. Temendo que seu destino fosse o mesmo do também cientista Giordano Bruno, que em 1600 morrera na fogueira como herege por defender o heliocentrismo, a mesma coisa que o Galileu defendia, o Giordano Bruno defendeu também, que é o Sol no centro de tudo e os planetas, os satélites, tudo estava rodando em volta, né? Galileu negou publicamente sua comprovação científica, escapou da condenação à morte. Ele simplesmente teve que pedir desculpa por acreditar em algo que era real. O que era verdade, ele precisou se desfazer disso, se afastar da verdade. Ele precisou mentir para continuar vivo. Dizer que acreditava em algo que ele, na verdade, não acreditava para poder ficar vivo. Então, por conta disso, ele conseguiu escapar dessa condenação à morte. E aí a gente tem, ó, nessa faixinha embaixo, dizendo assim, 1992, passados mais de 4 séculos do julgamento de Galileu, a Igreja Católica, representada pelo Papa João Paulo II, pediu desculpas pela condenação de Galileu. Levou 400 anos para a Igreja Católica chegar e falar assim, ai, desculpa aí ter falado que você era bobão, velho. Você tava certo. Foi mal. Aí. Em 2004, o Papa também pediu perdão pelos abusos cometidos pelo Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição, como eu vos falei, foi aquele que julgava e condenava todas as pessoas que traziam informações que não eram aquelas defendidas pela Igreja. Ciência, Riqueza e Tecnologia, página 91, começa dizendo o seguinte: a Inquisição não impediu o desenvolvimento científico e tecnológico da Europa no período do Renascimento. Outra característica desse período que define nosso mundo até hoje foi a relação entre o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. Claro, a partir do momento que você tem a ciência se desenvolvendo e a tecnologia se desenvolvendo, significa que automaticamente não, mas significa que também você tem a capacidade de desenvolver a economia. Por quê? Porque as suas novas descobertas, cada descoberta é nova, tá? Desculpa. As suas descobertas vão fazer com que haja uma facilidade maior de se produzir mais materiais, de se proteger safras inteiras, por exemplo. Isso vai influenciar no potencial econômico daquele país, daquela cidade, daquela região. Tá? Então, esse desenvolvimento da ciência e da tecnologia vem atrelada ao desenvolvimento também da economia. Investiu em ciência, investiu em tecnologia, sua economia vai crescer junto. Tá ok? Então, a Inquisição ela acabou não impedindo esse desenvolvimento científico e tecnológico da Europa, porque apesar de você ter a força da Igreja Católica em diversos locais da Europa, em outros havia um respeito maior à ciência, um respeito maior ao racionalismo. Então a Igreja Católica não conseguia influenciar todos os pontos da Europa. E fora que tinha aquela galera que trabalhava meio que por debaixo dos panos ali para não serem descobertos, né? Eram protegidos de pessoas grandes também, inclusive algumas ligadas à própria Igreja Católica, porque tinham pessoas que eram chamadas de dissidentes,
Eram pessoas que, por mais que tivesse sua crença em Deus, por mais que estivesse dentro da Igreja Católica, elas respeitavam e permitiam que a ciência e a tecnologia trabalhassem junto com a ideia do respeito e da existência de Deus. A invenção de instrumentos e a divulgação de conhecimentos exerceram impacto direto na compreensão do mundo e também na economia da Europa. As navegações tornaram-se mais seguras, ciência e tecnologia ajudando na navegação, consequentemente comércio, mais dinheiro. Vocês poderiam fazer viagens maiores, poderiam armazenar durante mais tempo determinados alimentos, determinados produtos para que não estragassem durante a viagem. Então a tecnologia, a ciência ajudou bastante nisso também. As navegações então tornaram-se mais seguras e lucrativas devido à difusão da bússola. A gente já falou isso em até uma outra aula. A bússola ela vai te dar o norte, vai te dar a direção para que você consiga chegar onde você quer chegar. Criada pelos chineses do astrolábio de origem árabe, os mapas ficaram mais precisos e a invenção das caravelas pelos portugueses aumentou a velocidade das viagens marítimas. As caravelas eram barcos, eram embarcações que conseguiam alcançar uma velocidade maior graças à influência dos ventos por conta das velas, né? Não bastava só lá remar e aquele cansaço todo, não. O vento soprou e vamos chegar adiante, vamos chegar lá. Nesse contexto, se deu a descoberta europeia do Novo Mundo. Qual é o Novo Mundo? Nós, as Américas, que aumentou o poder econômico e político da Europa diante do mundo. Claro, eles vieram para cá para explorar tudo, roubar tudo que a gente tinha. Foi. Desenvolveu os europeus e a gente aqui, o que aconteceu? Todo mundo se lenhou. Isso mesmo. O desenvolvimento das armas de fogo também, a seus ônus e bônus, iniciado na Ásia, também se deu nesse período e foi decisivo para aumentar o poder dos europeus. Por quê? Porque eles poderiam invadir diversos locais que ainda não tinham descoberto essa tecnologia, ainda não tinham acesso a esse armamento, e aí com isso eles poderiam chegar e matar todo mundo. Imagine só, você chegar no Brasil, lá com suas armas, com seus revólveres, escopetas, com a pólvora, enquanto que aqui no Brasil os indígenas tinham o quê? As zarabatanas, os arcos e flechas. Então, o que é mais perigoso? O arco e flecha ou um revólver? Um revólver. A evolução do sistema de navegação. A gente tem a seguinte: para ir a algum lugar, precisamos de referenciais para saber que estamos no caminho certo. Hoje, saber o endereço é suficiente para olhar um mapa ou colocar um aparelho de GPS. Quero chegar na pizzaria ali do bairro. Coloquei o endereço, coloquei rua, ou avenida, o bairro, o número da casa, do estabelecimento. Pronto, o GPS mostrou lá, beleza, vou chegar, vou andando, não ande na rua com o celular não, senão o ladrão rouba, mas você vai atento assim, vou chegar ali, pronto, chegou na pizzaria. Mas nem sempre existiram formas tão precisas de localização. Na antiguidade, os navios europeus usavam como referências estrelas à noite. Se tivesse nublado, não vai a lugar nenhum. E com essas observações, foi criado o astrolábio, já falou isso. Para os polinésios, o tipo e a direção das ondas, como uma onda no mar, olha a onda, ajudava a saber para onde estavam indo. Os nórdicos, por sua vez, se guiavam com base na observação dos pássaros. O pássaro está voando vários numa determinada direção, para o leste, significa dizer que no leste, naquela direção dali, a gente vai encontrar terra. Vamos encontrar o local em que esses pássaros eles vão pousar, vão se alimentar. Para lá tem terra. Aí, ó,
vai seguindo. Claro, é muito mais aprofundado do que somente isso. Leste, passarinho, voou, saiu cagando tudo aqui, você vai chegar em algum lugar. Não é só isso não, tem muito mais coisa. Né? Um dos instrumentos mais conhecidos de navegação é a bússola, que foi usada pelos chineses séculos antes da versão atualmente conhecida, em desenvolvimento desde o século XIV. Quase 5 séculos se passaram até a humanidade dar o próximo passo, os satélites, que permitem localização em quase qualquer ponto do globo terrestre. GPS, inclusive, o S significa de satélite. O GP eu não sei. Mentira, não é de satélite não, gente, é de sistema. Foi mal. Ninguém viu. Não vou cortar isso do vídeo não, para vocês verem que o professor erra também. Peraí que eu me perdi, me achei. Então, os satélites que permitem localização em quase qualquer ponto do globo terrestre. A ideia surgiu com os militares estadunidenses no ano de 1972. Depois de 22 anos de trabalho, os Estados Unidos colocaram 24 satélites em órbita, número suficiente para a cobertura mundial. Quer ver, por exemplo, uma utilização bastante prática dos satélites aqui no Brasil? Quem é que não está acompanhando hoje sobre a floresta amazônica e o desmatamento dela? Graças através dos satélites de monitoramento que sobrevoam de lá do espaço, sobrevoam a região amazônica, que eles conseguem tirar fotos e fazer comparativos de períodos distintos. Há 3 dias atrás, o satélite, quando passa por ali por cima daquela região, fotografa aquele espaço. A floresta está intacta. Passou 3 dias, fotografou ali de novo. Tem um pontinho ali que já está desmatado. Aí vai passando várias vezes, a cada 3 dias, a cada 2 dias, depende do satélite. Vai passando e vai vendo a área de cobertura da floresta. Tem alguns momentos que você vai ter nuvens que vão acabar atrapalhando a visibilidade? Tem. Só que, um tempo depois, aquele satélite vai voltar a passar ali. Se de repente não conseguiu naquele dia, 3 dias depois vai passar de novo e vai conseguir. Então, ainda assim você consegue ter uma ideia sobre o desmatamento. É isso que vem acontecendo no Brasil. E a gente tem institutos de tecnologia espaciais que são muito bons. São referência, inclusive, no mundo inteiro. O INPE é um instituto que é referência no mundo em monitoramento de florestas. Infelizmente não é valorizada por alguns governos. Mas enfim, o Global Positioning System, GPS, é estadunidense e possui mais de 30 satélites orbitando o planeta. Outros países como a China e a União Europeia têm também suas próprias constelações de satélites. Inclusive a Lua é o satélite natural da Terra. E, para finalizarmos, temos assim, a revolução da imprensa. Coisa rápida também. A publicação de livros na Europa passou por uma revolução em meados do século XV, quando Johannes Gutenberg e outros sócios de sua empresa desenvolveram a montagem de uma prensa aperfeiçoada que culminou com a impressão tipográfica e a origem da imprensa. O que é uma prensa? Prensa é um instrumento usado para fazer impressões pressionando-se um molde sobre a superfície em que se quer imprimir. Vocês lembram que lá em artes a gente já falou sobre xilogravuras? Vai funcionar mais ou menos dessa mesma forma. A prensa, você vai ter uma placa em que você vai ter lá o texto todo escrito nessa placa, como se fosse um carimbo. Pronto, a comparação é com um carimbo. A gente vai ter lá essa prensa, que vai ser uma espécie de carimbo gigante, que o papel vai passando, ele molhou lá, fez a prensa, tá lá. O jornal ele sai impresso, né?
sai com todas as informações que constavam naquela plaquinha lá da prensa. E o que é tipografia, o que é impressão tipográfica? É feito por meio da tipografia, local onde se aplica a arte e a técnica de imprimir com tipos móveis organizados em prensas. A tipografia é uma série de equipamentos, graças à tecnologia, graças à ciência, uma série de equipamentos que vão auxiliar nessa produção da imprensa, nessa produção de jornais, produção de revistas, através da tipografia. Né? Antes, a lenta tarefa dos monge copista copiava tudo, que transcreviam manualmente as obras, limitava o número de exemplares e encarecia o livro. Tudo tinha que ser feito manual. Tem um livro de 500 páginas. Você tinha lá um grupinho de monge, a galera copiava, transcrevia tudo. Se alguém errasse, tá que pariu, mano. Vai refazer essa página toda. Aí ele refazia lá até acertar tudo. Então demorava muito tempo para ficar pronto. E, claro, ficava muito mais caro também, né? Porque era feito manual, então eram poucos exemplares. Quanto menos exemplares se tem, mais caro se fica, né? Por conta da exclusividade. Aos poucos, esse sistema foi substituído pela impressão de tipografias. Não houve uma ruptura entre a cultura do manuscrito e a cultura do impresso. O escrito copiado à mão sobreviveu, de maneira geral, pelo menos até o século XVIII, chegando até o século XIX em algumas regiões europeias. Se continuava até mesmo porque o custo para se ter esses equipamentos tipográficos era elevado. Então não era todo mundo que podia ter isso. E aí essa cultura da impressão, ela coexistiu, ela existiu muito tempo junto ainda dessa cultura do manuscrito, da escrita manual. Manuscrito. Manual, escrito. A impressão tipográfica de livros barateou os custos da produção literária e facilitou a circulação de ideias e de conhecimentos. No entanto, uma parte significativa da sociedade europeia estava excluída do universo da leitura, simplesmente porque elas não eram alfabetizadas e não tinham condições para adquirir livros. Se você não era alfabetizado, você não conseguia ler o livro. Mesmo assim, algumas pessoas que eram pobres tinham o privilégio de conseguir ter essa alfabetização. Ainda assim, não tinham condição de adquirir os livros. Mesmo que o custo se diminuísse, o valor final se diminuísse, ainda assim continuava sendo caro para a grande maioria da população. Né? No Brasil, a situação ainda era pior nesse período, uma vez que Portugal proibiu a impressão de livros até 1808, quando foi elevado a Reino Unido. Até 1808 não poderia se ter impressão de livro aqui no Brasil. Triste isso. Enfim, é isso. Deu pra entender? Entendeu tudo direitinho? Quem gostou, deixa o like. Brincadeira, gente. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, manda um oi, a gente responde aí. E valeu. Tchau, galera.